Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme chamado Um Lugar Bem Longe Daqui. É uma história bem emocionante de uma menina que mora bem longe daqui e que ela se isola. Bom, antes da gente começar a falar muito sobre esse filme, a gente vai fazer várias reflexões, eu vou chamar o Damião para que ele fale para a gente a ficha técnica desse filme. Olá aos amigos do YouTube Tatiana Benites que nos acompanham. Olá você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Mais uma sessão Pipoca Espiritual, filme Um Lugar Bem Longe Daqui. Data de lançamento 1º de setembro de 2022 no Brasil. Diretora Olivia Milman. 2 horas e 5 minutos de duração. É um drama, um suspense. O filme, olha, é Um Lugar Bem Longe Daqui, abandonada por sua família, Kia Clark, também é conhecida pelos habitantes da cidade como a Garota do Pântano, é misteriosa e selvagem. A jovem Kia vive isolada na pequena cidade de Carolina do Norte e o filme segue 2 linhas temporais. A primeira sobre as aventuras da menina e a segunda sobre a investigação de um assassinato de uma celebridade local da cidade fictícia de Barkley Cove, enquanto a história acompanha o amadurecimento da jovem criada pelos pântanos do sul dos Estados Unidos, isso lá na década de 50, quando o figurante da cidade é encontrado morto e inexplicavelmente ligado a Kia. A garota do pântano é a principal suspeita em seu caso de assassinato. E à medida que o caso se desenrola, e o veredito torna-se mais obscuro, filme que é baseado no romance de Delia Owens. Tá aí, Tati, Um Lugar Bem Longe Daqui. A gente já vai falar mais sobre esse filme, mas antes da gente começar a falar sobre o filme, aproveita que você está aqui com a gente, deixa seu like, deixa seu joinha aqui pra gente, coloca nos comentários se você já assistiu esse filme, o que você achou desse filme e se você recomendaria o filme. Daí, conforme a gente for falando, você vai colocando aí também a sua opinião, se você concorda com o que a gente vai falar, se você não concorda, e aí a gente vai discutir aí sobre esse filme, Um Lugar Bem Longe Daqui. O Damião falou aqui, apresentou um pouco sobre o filme, e ele falou que o filme está classificado como drama e também como suspense. Gente, de suspense não tem nada. Se você tem medo de filme de suspense, pode assistir esse numa boa, porque não tem nada de suspense, tá? Porque às vezes a gente vê a classificação e acaba não assistindo, né? Porque não gosta e tudo mais. Não tem nada de suspense, não. Na verdade, é porque tem um mistério aí para ser desvendado, mas não tem nada de suspense, não tem nada de medo, nada de susto, não tem nada. Pode assistir tranquilo, tá? Esse filme me lembrou muito Nell, né, com a Jodie Foster. Me lembrou muito Nell com a Jodie Foster, mesmo porque em Portugal, o nome do filme, ele não está como Um Lugar Bem Longe Daqui, porque na verdade não tem nada a ver esse nome que colocaram no Brasil, né? Esse filme o nome dele em Portugal está como Rapariga Selvagem, que seria a garota selvagem, menina selvagem, né? E então ele lembra muito esse filme da Jodie Foster. Claro que o contexto não tem nada a ver, né? Mas essa questão do isolamento, dela ficar sozinha e tudo mais, cara, mas é que assim, o isolamento dela é totalmente diferente. Então, assim, primeiro que já começa muito drama, assim, pegou muito para mim essa questão do abandono, né? Logo no começo do filme, vou falar um pouco aqui, vou dar spoiler, e daí vocês me julguem. O filme já começa, assim, é uma casinha no meio do mato, no meio do nada, tal, para eles conseguirem comprar qualquer coisa, ir para qualquer outro lugar eles precisam de um barquinho, então, né, então assim, imagina aquela casa meio do mato, né, e aí é uma família grande, né, um casal com muitos filhos, e essa menininha é a mais novinha ali.
E o que acontece é que o pai bebe, é um cara violento e acaba maltratando a mãe, os filhos e não sei o quê. Eu tô contando isso que é bem no começo, tá, gente? É spoiler, mas vocês vão ver logo no começo, 5 minutos ali, vão falar, não é nada demais que a Tati falou, né? E daí, é que eu tô dando desculpa porque eu tô dando spoiler, né, gente? Então, por favor, dá um crédito pra mim, por favor, só nesse momento. Aí, o que acontece é que a coisa que doeu, assim, calou fundo do meu coração, é que simplesmente tem a cena de que a mãe pega as coisas dela depois de ter apanhado do marido e vai embora. E abandona todo mundo. E aí, todo mundo abandona todo mundo. Né? Os filhos também vão embora. E deixam a menininha, pequenininha, abandonada lá com o pai violento. Aí aquilo bateu fundo, sabe? Quando você fala, como pode? E a gente sabe que pode, né, gente? Isso acontece mesmo, né? E aí aquilo foi demais pra mim, assim, sabe? Eu já tava naquele estado. E aí, de repente, como se nada mais pudesse acontecer, acontece, né? O pai também resolve que vai embora e a menina fica sozinha. Por isso me lembra muito Nell, né? Daí vocês vão ver que tem nada a ver com a história, mas ela fica uma menininha pequena que fica sozinha. E daí, claro, o que ela vai fazer? Como é que ela vai viver? Ninguém nunca ensinou essa menina a sobreviver, a fazer as coisas, a se virar, né? E graças a Deus ela consegue. Ela junta forças e lembra, né, de coisas que tem, de lugares que ela ia com o pai ou com a mãe, na vendinha, como chegava na venda, como ligava o barco, né, o que ela podia fazer, que ela ia precisar de dinheiro, como é que ela ia ter dinheiro? Ninguém deixou nada para ela, e ninguém explicou nada para ela, né, então, como pode, né, eu fiquei tão passada com esse filme, eu demorei uns dias para me recuperar desse filme, né, por causa dessa questão do abandono, né, é tão difícil, e daí a gente vê ao longo da vida dela, né, o quanto ela teve que aprender a se virar, e ela tinha tudo para dar errado, né, tinha tudo para dar errado, para se prostituir, para fazer qualquer outra coisa, né? E graças a Deus não deu tão errado, né? Mas muitas coisas acontecem, né? Então, às vezes a gente pensa num abandono de um pai, um abandono de uma mãe, um abandono de um marido, de uma namorada, de um namorado, né? E a gente já fica mal com esse abandono, né? Seja ele da forma que for. E nessa situação, essas pessoas abandonaram porque quiseram. E aí eu começo a refletir espiritualmente. O que será que aconteceu se a gente não fez nada nessa vida para isso? O que será então, né? Kardec fala isso. Primeiro a gente precisa ver todas as possibilidades nessa vida para a gente entender o que está acontecendo conosco. Se a gente não consegue nada de explicação nessa vida, então a gente vai buscar numa anterior. O que será que esse ser, para ser abandonado em todas essas circunstâncias, por todas essas pessoas, fez para ser abandonada dessa forma, durante uma vida inteira, isolada, porque se você é abandonado, mas no meio de uma sociedade, né, a gente vai buscar um auxílio, né, um serviço social que vai ali, que vai conseguir ajudar, que vai levar essa criança para um lar, para uma adoção e tudo mais, né. E existem outras possibilidades, mas ali o filme se passa em 1950, numa floresta ali isolada. Então, como é que essa criança vai se virar, né? Então, me vem essa questão do abandono numa vida anterior. O que a gente faz? O que a gente fez
para a sociedade, o que a gente fez num convívio social para ter que viver isolado e ser abandonado, né? Sofrer a questão do abandono, porque isso tem consequências depois para a nossa vida, né, Damião? Sim, porque na verdade é ação e reação, né, Tati? E é um pouco que a gente acaba falando, e aí você falando de isolamento, em termos conceituais, o isolamento social caracteriza o comportamento de uma pessoa que deixa de participar voluntariamente ou não de qualquer atividade social. Pode ser voluntário ou involuntário. No primeiro, né, o voluntário, a pessoa afasta-se, né, do convívio humano por conta própria, seja porque possui limitações físicas ou psicológicas, ou porque revela sentimento de não identificação com determinado grupo social. Agora, quando é involuntário, né, o isolamento não é voluntário, mas imposto. É importante destacar que quando o isolamento é voluntário, ele é motivado por uma decisão individual. Então, a pessoa decide isolar-se do convívio com a sociedade. Quando o isolamento é involuntário, ele se estabelece por uma força maior, que às vezes pode ser imposta pelo Estado ou situações diversas, como o filme apresenta, em que há uma ordem que impõe o isolamento. E aí a gente tem também, né, Tati, quando a gente fala desse isolamento, o capítulo 7 de O Livro dos Espíritos fala do viver em sociedade, né? Dedica-se a explicar sobre a necessidade da vida social. Pergunta 766. A vida social é natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida em relação. E Kardec comenta, né? Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurar o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. O relacionamento com aqueles que convivemos e nos encontramos é sempre um desafio de alto significado. O universo cada vez mais traz consigo seu mundo particular, suas conquistas e desafios que são expostos, gerando não poucas vezes conflitos nas relações humanas. E, naturalmente, quanto mais próximas e frequentes forem essas relações, mais exigem de nós. Então, não viva isolado, ajude o próximo, auxilie na evolução da sua sociedade, deixe um legado que tenha certeza de que irão se orgulhar. Gente, a vida é passageira, mas o que você deixa para a sociedade é para sempre, né, Tati? No caso do filme, esse isolamento dela foi imposto, né? Então, o que mexeu muito comigo foi um abandono de toda a família, né? E a mãe foi a primeira pessoa a abandonar, os irmãos, e daí vem o pai, foi a última pessoa a abandonar, e você fala, como pode? Né? Como pode? Né? E a gente sabia que o pai era uma pessoa desumana, violenta, né? E todos eles deixaram essa menina exposta a essa violência, né? E isso me tocou muito, muito. E é legal que o Damião traz para a gente a questão de Kardec, né? Do Livro dos Espíritos, porque quando a gente... deu um apito aqui. Quando a gente... Desculpa, gente. Vem numa sociedade, a gente é obrigada a conviver com outras pessoas. Nós somos obrigados a crescer nesse entorno, né, com muitas pessoas ao nosso lado. Por quê? Porque a gente vai aprender a convivência, a gente vai aprender a negociação, a gente vai aprender a formar o nosso caráter, porque como é que eu formo o meu caráter se eu não tenho ninguém do meu lado? Então, às vezes a gente comenta aqui também, aqui no canal, né, a questão do isolamento por opção. Porque os monges, porque as pessoas querem ficar na caverna, na montanha, lá para o resto da vida. Eles conseguem ficar um bom tempo, mas a vida inteira não. Porque é preciso conviver com as pessoas. A gente só vai progredir se a gente conviver com elas. Senão, de que valeu eu vir para cá? Vim para cá para ficar sozinha? Não tem um porquê.
E daí esse isolamento, né, dela se dá por causa do abandono. E daí ela tem que aprender sozinha. Então, existem pessoas nas quais ela se aproxima, das quais ela se aproxima, e daí existem pessoas que se aproximam dela também, em contrapartida. E, claro, ela não sabe se ela pode confiar, se ela não pode confiar, assim como nós, que já vivemos na sociedade, a gente não sabe se a gente pode confiar em todas as pessoas, a gente não sabe se a gente confia, se a gente não confia, o que a gente faz com essa informação, com essas pessoas ao nosso redor. Então, surgem ali pessoas muito boas, como eu sempre digo, né, Deus sempre manda algumas pessoas boas ali no nosso caminho, né, sempre coloca algumas pessoas para nos nortear, para fazer com que a gente vá por um caminho ou por outro, e às vezes ele manda pessoas que não são boas para a gente ir pelo outro caminho, não por esse, né. Então, são sinais que a gente vai recebendo, que nem sempre a gente sabe interpretar, porque eu sempre digo que podia vir com manual essa vida, né, mas não vem, então a gente tem que formar nosso próprio manual, né, a gente tem que escrever o nosso próprio manual, e vai ter acertos e erros. E aí, vêm pessoas, surgem novos abandonos, novas situações, e isso vai transformando a gente. Então, vamos pensar no nosso decorrer, na nossa trajetória de vida. Quantas vezes a gente sofreu uma decepção, a gente caiu, a gente se levantou, mas nós tivemos, cada um a sua forma, a sua maneira, pessoas ao redor. E quando a gente não tem pessoas ao redor? Então, essa menina não teve a oportunidade nem de ir para uma escola, nem de aprender a ler, de aprender a escrever. Até que existem pessoas de boa vontade que chegam até ela, que fazem perguntas e tudo mais, ela tenta ir para uma escola, mas ela não tem nem um sapato. Ela não sabe nem se comunicar direito. Ela não sabe se portar no local daquele, não tem quem ajude. Então é óbvio que ela sofre muita discriminação, porque a gente sabe como são os ambientes escolares, e em qualquer nível da sociedade, a gente vai saber que vão ter crianças que vão falar, ela não tem sapato, ela tá com a roupa suja, ela, né, não tem nem roupa, ela não tinha, né, não tinha possibilidades de ter algumas coisas que a gente tem numa vida normal. E então, claro, ela tenta, mas ela se frustra, ela fala, eu não vou voltar para esse ambiente onde as pessoas me discriminam, né, me tratam mal, ela já foi tão maltratada na vida, a vida já maltratou tanto, que ela não precisa mais daquilo também. Só que ela perde, né, porque a gente perde quando a gente não sabe ler, quando a gente não sabe escrever, quando a gente não tem um mínimo de compreensão das coisas, a gente vai perdendo. E aí surgem pessoas para auxiliá-la, né? Surge uma pessoa para auxiliá-la, para ensinar a ler, para ensinar a escrever, e fazer com que ela mude também completamente a visão da vida dela. Porque até então, o que ela faz? O que ela pode fazer? Como é que ela vai sobreviver? O que é muito importante, nós aprendemos com os exemplos. Então, o que ela tinha na memória? O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Né? Porque ela sabia que precisava de dinheiro para comprar o mínimo, que era a farinha para conseguir comer. Então, o que ela tem ali que a natureza pode oferecer para ela, ou seja, que ela não tem que investir nada para conseguir o seu sustento. Então, ela recorda do que o pai ou a mãe faziam e que isso podia trazer um sustento para ela. Ela recorda do exemplo da vendinha, como é que se faz, né? Chego lá, eu ofereço, eu preciso comer, compra para mim e eu consigo o dinheiro para conseguir sobreviver. Então,
Deus coloca pessoas na nossa vida que vão nos auxiliar. E nos momentos mais difíceis, se a gente tem fé, a gente consegue encontrar uma saída. Essa menina pode não ter tido fé em Deus, uma crença religiosa, mas ela tinha uma força nela que fazia com que ela conseguisse encontrar saídas para as coisas. E isso foi importante durante a sua jornada, né, Damião? Sim, e aquilo, né? Deus, em sua infinita bondade, Ele está olhando cada um de seus filhos, cada um de nós, sabe? É aquilo, né? A gente para, e é lindo quando a Tati vai trazendo essa reflexão, porque essa menina foi abandonada, largada, aí é aquilo, e o próprio, para algumas pessoas aí, é a menina do pântano, a menina do pântano. E aí a hora que a gente para, de novo, né, Tati, a gente vê o julgamento, e sempre vão ter pessoas que nos julgam. E eu vou dizer, olha, tudo bem, porque nós também julgamos ainda, né? Erramos ainda, estamos procurando acertar, mas erramos, e tudo bem, tudo bem. Por todas as culpas, a proposta sempre deve ser a de melhorar, por isso estamos aqui para aprender, para amar. E a resposta é o trabalho do bem, silenciosamente. Nossos trabalhos, nossas ações falam por nós. Jesus foi crucificado, Chico Xavier sofreu tanto. A mensagem de Jesus é: não julgueis para não serem julgados. Pois com o critério que te julgar, serem julgados também. E com a medida que tiveres medido, os medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho enquanto tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Existe um pensamento atribuído a Madre Teresa de Calcutá que diz: se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. Vou repetir para você, olha só. Se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. E o filme vai... Estamos falando do filme Um Lugar Bem Longe Daqui, e ela vai sentindo exatamente muito isso, né? Ela não vai sentindo o amor por essa vivência em sociedade, porque as pessoas têm tempo só de julgá-la, né, Tati? Esse filme traz essa reflexão do julgamento, porque o tempo inteiro as pessoas comentam dessa pessoa, comentam dessa menina, falam sobre ela é pauta, né? E é muito interessante ver que é muito fácil a gente falar do outro, né? É muito fácil a gente julgar o outro, porque a gente não está na pele daquela pessoa. A gente não vive essa realidade que essa pessoa vive. Então a gente não sabe o quão difícil foi para ela chegar até ali. O quão difícil foi para ela se transformar no que ela se transformou. Então, é um drama, o filme é muito bom, é muito bonito o filme, né? Mas essa questão do julgamento, né? E eu comentei essa semana ainda essa parte do evangelho, né? Que é mais fácil a gente ver a gente não tira o argueiro do nosso olho, né? Mas a gente vê a trave do outro, né? É muito fácil eu ver os erros dos outros. Porque eu tô de fora, eu reconheço, eu sei que ele tá errado. Mas os meus? E eu também tô sendo julgado, eu também tô julgando, né? Mas e o que eu faço com o que eu sei de mim? Como eu modifico isso? Como eu me torno uma pessoa melhor? Então, a coisa é o que nós fazemos com as informações que nós temos, com o pouco que nós temos ou com o muito que nós temos. Lembramos que quanto mais nos foi dado, mais será cobrado. Então, quando nós temos muito, nós seremos muito cobrados. E isso vem de encontro a muitas coisas, e o filme fala da superação.
fala de muita dificuldade, mas de onde a gente pode chegar com o pouco que a gente tem. Qual a informação que eu tenho? O que eu tenho? Então, com o pouco que eu tenho, onde eu posso chegar? E aí, me vem uma outra questão também, que eu falei sobre isso ontem. O que eu estou fazendo hoje, ou o que eu posso fazer hoje, para chegar um pouco mais perto do que eu quero no meu futuro? Para eu chegar um pouco mais perto do meu sonho. O que eu estou fazendo hoje? Ou o que eu posso começar a fazer hoje? Não fiz ainda, mas tá, agora que a Tati falou isso, eu vou fazer. Qual é o passinho ou o micro passinho que eu posso dar para frente em direção ao que eu quero? Porque às vezes a gente vê aquela pessoa que chegou lá lonjão e tudo mais, a gente fala, nossa, a pessoa tem o sucesso, tem isso, tem aquilo, né? Ah, mas também nasceu já rico, não sei o que, tá, mas o que ela fez para chegar ali? Não é só nascer rico, gente. Tem muita gente que nasce rico e não é nada. E não é nada. Né? E não consegue crescer. Ela mesma não consegue crescer espiritualmente. Se eu quero chegar a um outro lugar, o que eu estou fazendo para chegar ali? Às vezes a gente não sabe para onde a gente vai, o que a gente quer. Aí qualquer coisa, qualquer paixão me diverte, né? Aí, né? Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei a direção, qualquer caminho serve, né? Mas se eu sei, e eu posso dar um passinho por dia, ou um meio passinho, ou um micro passinho, mas que eu avance em direção a esse sonho, por que não? Essa menina não tinha nada, ela não tinha ninguém. A única coisa que ela tinha era uma casa abandonada no meio do mato, que ainda por cima ela descobre que a casa pode nem ser dela mais. É outro spoiler aí, gente, é muito bom ver o filme, vocês têm que ver o filme para descobrir essas coisas também. Aí, ela começa a descobrir que, poxa, a única coisa que ela tem é a casa. Mas não, você tem os papéis da casa? Não tem, então não tem a casa. Né? E é totalmente desesperador. Né? E talvez ela consiga contornar essa situação. Por quê? Porque ela tem a boa vontade, ela tem um pouco de sabedoria do que ela quer. E quando nós sabemos o que nós queremos, a gente vai juntar as nossas ferramentas, as nossas forças, as nossas, né, um pouquinho que a gente sabe para chegar no nosso objetivo. Né? Eu deixo vocês aí com essa pergunta. O que você está fazendo, ou o que você pode fazer hoje para chegar mais perto dos seus sonhos, né, Damião? Sim, olha, e aí aquilo, e a gente coloca muito aqui no canal, né, no YouTube Tatiana Benites, é fazer o bem. A vida nos oferece essa possibilidade de fazer o bem a todo instante. E a gente está aqui destacando um lugar bem longe daqui, com tantas e tantas reflexões, né, Tati? É, gente, o nome do filme é Um Lugar Bem Longe Daqui, né? Que a gente tá num lugar bem longe daqui. O nome do filme é Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu recomendo que vocês vejam e depois vocês voltem aqui para falar aí sobre essas reflexões. E daí me digam se vocês não lembraram de Nell também. Sim. Gente, fiquem com Deus. Na semana que vem a gente volta para falar de um outro filme. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.